Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Vamos lá. Ó, deixa eu dar continuidade aqui ao outro vídeo, né? Que com certeza milhares de pessoas devem ter assistido, né? Uma grande multidão, assim, muito maior do que, no mínimo, um de estoque. Vamos lá. A ideia era porque o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Mas o motivo todo mundo, na verdade, ninguém conhece, né? Ninguém nem sabe, na verdade, do motivo. Todo mundo fala, ai. Mas ninguém me fala o porquê. Então, por que o rico cada vez fica mais rico? Por que o pobre cada vez fica mais pobre, né? É um assunto muito que o pessoal fala muito, né? Mas ninguém entra na profundidade dessa conversa. Porque é um assunto muito profundo. Tô falando como um cara que é de origem humilde, favelado, um cara favelado, que já passou de tudo na vida. Eu já passei bullying, já fui usuário de droga, já sofri de tudo nessa vida, já passei de tudo. Rodo o Rio de Janeiro todo, rodei, né? Já conheço gente de tudo que é nível social, né? Há 7 anos que eu sou empreendedor, né? Então eu sei como é que é empreender nesse Brasil, sendo de origem humilde. E há 7 anos que eu venho estudando tudo sobre, né, psicologia, neurociência, comportamento humano, empreendedorismo, finanças, negócios, filosofia, economia, sociologia, né, liderança, gestão, enfim, e etc, né? E aí eu tenho visto com os meus próprios olhos e passado de tudo. Já passei de tudo na vida. Enfim, né? No vídeo anterior, né, eu falei ali basicamente os motivos primordiais, né, que separam, né, os ricos dos pobres, né? Assim, claro que é um assunto muito profundo, visto por vários ângulos diferentes, mas aqui eu resumi, né? Acho que assim, o principal motivo para separar por que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Principalmente, o primeiro motivo que eu falei foi por causa da falta de educação financeira. Exemplo, os ricos investem em ativos, os pobres são em passivos. Os ricos entendem, eles têm educação financeira. O pobre não tem nenhuma, né? O rico sabe investir, sabe guardar, sabe juntar, sabe multiplicar, sabe como fazer para ganhar mais. Ele tem educação financeira. O pobre não tem nenhuma noção sobre negócios, finanças, né, investimentos, né? Como ganhar mais, educação financeira no conceito geral, né? Acho que esse é o primeiro grande pilar, né, que divide, né, a pobreza, que faz os ricos ficarem cada vez mais ricos e o pobre cada vez mais pobre, é porque o rico tem educação financeira. O pobre gasta tudo que ganha, rico não investe, guarda e tudo mais. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, né, que eu listei é a falta de conhecimento. Cara, no geral, na maioria das vezes, o que eu já sempre escutei isso há muito tempo, né? Eu tenho escutado isso, o que você ainda não tem é baseado naquilo que você não sabe, né? Então, o conhecimento é o grande divisor de águas, social e financeiro. Normalmente, quem tem mais conhecimento ganha mais, normalmente. Claro, conhecimento é uma área muito específica, muito ampla, quer dizer, não é muito específica, é muito ampla, né? Conhecimento é gigantesco, são milhões de áreas diferentes. Mas no geral, né, quem ganha mais é porque tem mais conhecimento. Então, o que faz os ricos serem mais ricos é que o rico busca sempre conhecimento e o pobre não dá valor ao conhecimento. Aí eu explico mais um pouco no primeiro vídeo por que isso acontece e tudo mais. Mas no geral, o pobre não tem conhecimento e não dá valor. Falo por experiência própria, gente. É uma coisa que me dói muito no meu coração, como empreendedor, como líder de equipe e tudo mais. A gente tenta dividir o conhecimento com as pessoas, né? A maioria das pessoas que eu conheço são pobres, né? Eles meio favelados e tudo mais. E você tenta dividir conhecimento com elas e elas não dão o mínimo de valor, né? Porque toda a estrutura social no Brasil, isso é muito importante, toda a estrutura social no Brasil, cada célula, cada organismo, tudo é feito, né, para manter a desigualdade, para manter a pobreza, para manter esse desequilíbrio. Tudo no Brasil é feito para isso, tá? Toda a estrutura social, econômica e política no Brasil é feita para manter essa desigualdade, para controlar a massa, para manter, né, o desequilíbrio econômico, né, essa hegemonia que existe. Beleza, tudo bem, entendo isso melhor do que ninguém. Só eu sei quanto é difícil um cara pobre, de origem humilde, tentar ter uma vida melhor, digamos assim. Você não tem noção quanto é difícil. Mas o segundo ponto é o conhecimento, né? Então,
é o grande divisor. E eu, como eu acabei de falar, eu fico muito triste de querer dividir conhecimento, passar conhecimento para as pessoas e às vezes, legal, não, maneiro, isso aqui. Assiste esse negócio aí. 20 minutos já, 10 minutos um vídeo, não sei o que. O cara perde 1 hora assistindo o jogo, tô dando exemplo, Big Brother, qualquer coisa do gênero, né, mas não assiste nada de produtivo. Enfim. E o terceiro ponto, para mim, essencial, o que a psicologia explica, né, a gente estuda muito no empreendedorismo, é a mentalidade. O que é mentalidade, né? É mindset, o que é isso? É a forma das pessoas pensarem, ponto, né? Se ela tem um pensamento crítico ou se ela tem um pensamento comum, né? Qual o tipo de pensamento que essa pessoa tem, como ela pensa. É provado cientificamente, né? Os ricos pensam de forma diferente das pessoas normais, das pessoas pobres. Elas pensam de uma maneira baseada num senso comum, numa consciência coletiva, né? Enfim, elas seguem um padrão de pensamento, né? De raciocínio. E a forma como a gente pensa, isso é mais que comprovado, a forma como a gente pensa move a forma como a gente age, e a forma como a gente age move os nossos resultados. Ponto básico, né? Então, ponto-chave, na verdade, né? Entendeu? Então, o terceiro ponto é a mentalidade, né? A gente foi educado, um país é, colonialista, para ser pobre. A educação, tudo dentro do nosso país, move para nos educarmos para sermos pobres, para sermos alienados, para sermos ignorantes, né? Esse é o ponto, tá? Então, esse é o terceiro ponto que eu acho que é o principal, é você pensar fora da caixinha. Os ricos pensam diferente, pensam fora da caixinha, né? Por isso buscam conhecimento e buscam ter educação financeira, para poder sair da caixinha dos padrões e poder ter enfim, uma visão diferente de mundo, tá? Beleza? Primeiro ponto aqui. Acho que eu falei bastante. Na verdade, eu estava falando mais do outro vídeo, né? Quase não falei nada agora do segundo vídeo, né? É engraçado, né? Mas isso era importante, era uma introdução muito importante, né, para eu dar seguimento agora à segunda parte aqui, né? Por que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre? Basicamente, né, como eu falei da questão da mentalidade, né? Existe uma mentalidade comum, né, associativa, cultural, né, que nos leva à pobreza. Outro ponto essencial que nos leva à pobreza são os hábitos. O pobre, ele tem hábitos que levam ele a ser pobre, hábitos comuns que eles seguem que levam eles a ser pobre. Os ricos têm hábitos totalmente. Eu estou falando porque tem uma parte da minha família que tem uma condição melhor. Eu conheço muita gente rica, sou empreendedor, há muitos anos conheci vários empreendedores e eu comecei a perceber isso, né? As pessoas pobres têm um comportamento, hábitos, e as pessoas ricas têm outros hábitos totalmente diferentes. Então isso também modifica muito. Os ricos, eles têm hábitos totalmente diferentes das pessoas pobres, né? Como, por exemplo, buscar o conhecimento e buscar a educação financeira, né? E, enfim, entendeu? Isso é muito importante. É outro pilar extremamente importante, né? Outra coisa também, porque os ricos ficam cada vez mais ricos e o pobre cada vez mais pobre, porque o pobre, ele segue uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento que é induzida. É uma grande indução social do caralho. Vou dar um exemplo. Vocês sabiam que todo dia no Brasil, isso não acontece em quase lugar nenhum do mundo, né? No Carlos Luiz a gente fala muito isso, né? Existem dois Brasis, o Brasil da riqueza, da prosperidade, do desenvolvimento, da tecnologia, e existe o Brasil da pobreza, da miséria, que é um país muito estranho, né? Muito polarizado, muito diferente, né? Muito ambíguo, digamos assim, né? Enfim, todo dia no Brasil, 30 pessoas ficam milionárias. Isso não acontece em quase poucos países, só países de primeiro mundo isso acontece. Todo dia no Brasil, 30 pessoas ficam milionárias. Olha só que doideira, né? A gente tem recursos para ser o país mais rico do mundo. Recursos a gente tem. Entendeu? Os recursos para ser o país mais rico do mundo a gente tem. É muito louco isso, né? Muito louco. Enfim, então outro ponto essencial é os hábitos, né? Os hábitos que a gente tem. E o outro é o senso comum. O senso comum faz com que a gente seja pobre. Tudo, falo com experiência própria, que eu converso com as pessoas, né? A maioria da pessoal, por exemplo, da minha família, eu vejo, né? Porque eu frequento comunidade, eu faço parte de comunidade, eu vejo o comportamento. Então, tudo é para induzir a pobreza. Tudo é para induzir
né, ao consumismo, à escravidão, né, à dominância, à alienação, à ignorância. Então é por isso que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Porque toda a estrutura social é feita para que isso aconteça assim. Porque nós fomos um país colonizado. Isso é muito importante, olha só, presta atenção. A gente tem ainda, isso é uma teoria minha, tá? Nós, como fomos um país colonizado de uma maneira totalmente errônea mesmo, agressiva, violenta, cara, o que esperar do nosso... Porra, mano, na moral, vamos pegar. O que esperar de um povo que foi construído através de... Pegou lá, né, vários povos exploradores e que até alguns até fugitivos, né, os portugueses lá, fizeram um monte de merda, vieram fugido pra cá, espanhóis, um monte de gente que veio pra cá só pra colonizar. E a cultura da colonização é o seguinte: isso aqui é feito para dar lucro. Esse país ele foi construído para dar lucro, né? Para quem está colonizando, até hoje, né? Então essa é a cultura que foi construído o país. E aí a gente tem o povo indígena e os escravos, né? E o povo negro, né? Escravo, que basicamente construiu esse país. Então nós somos uma mistura de um povo, né? Um povo escravo, né, que não tinha também conhecimento, que não tinha nenhuma estrutura, que foi violentado, que foi abusado, que foi explorado. No outro lado, a gente tem um povo que foi roubado, né? Então, assim, pô, imagina, olha a construção social que a gente tem. Então, inconscientemente, o que acontece? A gente tem um preconceito muito grande contra a riqueza, que a gente acha que todo mundo que é rico é um explorador, porque a gente foi, né? Tá na nossa genética, né? Os ricos eram quem? Assassinos, né? Eram exploradores, né? Eram covardes, eram pessoas medonhas, eram pessoas horrorosas, né? Horríveis. E talvez isso ainda esteja um pouco no nosso DNA, né? A gente tem muito preconceito com quem tem dinheiro, com riqueza. Muito preconceito. Claro, isso é muito amplo, tá? Mas a gente tem muito, muito, muito preconceito com riqueza. Então esse é um dos maiores motivos pelo que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez mais pobre. O pobre, ele tem muitos paradigmas, ele tem muitos dogmas, ele tem muitas crenças limitantes, muitos preconceitos contra dinheiro, contra riqueza, contra sucesso, porque não estuda, não tem informação para entender como realmente funciona, né? Então, outra coisa, vamos dar um exemplo. Ó, olha só que interessante. Você vai na novela, né? Qualquer novela, qualquer série, a gente é muito, né? Muito familiarizado com esse conteúdo, né? Cinematográfico, esse universo. Onde é o rico? O rico é sempre o filho da puta. O rico é sempre sem vergonha, ou o vilão é o cara que quer ser rico, tá ligado? E é o maior filho da puta. Então isso também entra no nosso inconsciente, né? A ideia de que, porra, o rico é sempre o vilão, é sempre o explorador, é sempre o filho da puta, é sempre o safado, é sempre o bandido. Ser rico é ruim, ser rico é errado, ou você é rico aí você é feliz, né? Ou você o rico não vai pro céu, né? Riqueza não é de Deus, né? Você tem que ser humilde, que não tem nada a ver uma coisa ser humilde com ser pobre, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Então, quando você começa a entender tudo isso, aí você entende por que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É exatamente por causa disso. Entendeu?